Olá pessoal, tudo bem? Então hoje, dando continuidade aí à nova série do canal, nós vamos falar, eu vou demonstrar para vocês de onde que vem aquela fórmula, digamos assim, em que você sabe as duas coordenadas do vértice da parábola. Tá? Na verdade, para eu provar isso aqui, eu tenho que ter como pré-condição que vocês saibam a fórmula de Bhaskara. Só que em outro vídeo aí mais para frente eu vou mostrar para vocês de onde que vem a fórmula de Bhaskara, tá? Então não se preocupem. Nesse vídeo a gente vai tomar como pré-condição que a fórmula de Bhaskara está correta, né? E a partir dela eu vou provar para vocês da onde que vem as fórmulas, essa fórmula, as coordenadas do vértice da parábola, beleza? Então, se vocês lembram, né, a parábola ela pode ser de duas formas, né? Ou ela pode ser uma parábola com concavidade descendente, né? Como é esse caso, né? Em que aquele coeficiente a que está junto com x elevado ao quadrado ele é menor que zero, ou ela pode ter a sua concavidade ascendente, que aí é quando o nosso termo a é maior que zero, certo? Então, existem essas duas situações. Nesse caso, o vértice da minha parábola indica o ponto máximo da minha função, tá certo? Então, ele indica a maior imagem que a minha função aqui, que a minha parábola possui. Enquanto que quando a minha concavidade está para cima, né, a minha concavidade é ascendente, o que acontece? Aí eu tenho o meu ponto mínimo no vértice, tá certo? Então, o vértice, geralmente, ele é um ponto bastante importante, né? Quando a gente trabalha com seja com lançamento oblíquo ou aquela parte de movimento parabólico, geralmente quando a gente quer encontrar o ponto máximo, né? Quando a gente quer encontrar o ponto máximo ou o ponto mínimo, né? Geralmente é o ponto máximo, né? Do meu movimento, o que eu faço? Eu pego e vai ter uma função que descreve esse movimento. E essa função é uma função, né, do segundo grau. E aí, a partir dessa ideia de vértice da parábola, a gente consegue achar essa altura, né? A gente acha o valor y, que seria a maior altura. A altura máxima que o meu projétil ou que o objeto que eu lancei acaba chegando, né? Então vamos lá, como que eu chego nesta formulação aqui, né? Então no vértice da parábola, o valor x, né, do meu vértice é menos b sobre 2a, enquanto que o valor y é menos delta sobre 4a. Bom, da onde que a gente chega nessa formulação? Primeiro vamos ver para o x, tá? O x é muito simples. Veja comigo. Nós não temos as duas raízes, certo? Temos as duas raízes. Se você olhar, tudo que a parábola faz, cada um dos braços dessa parábola é igual. Ou seja, esta distância daqui até o vértice é a mesma distância dessa até o vértice. Ou seja, se eu pego e calculo, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha esta parábola aqui, ó. Tá? Aí eu tenho esta raiz aqui e esta raiz aqui. O ponto médio entre as raízes, que vai dar exatamente o valor x do meu vértice, se você olhar, é claramente a média das raízes, né? Então, se eu pegar essa distância aqui, que é a distância, né, que representa essa raiz, e fizer a média com esta distância, eu vou chegar exatamente a esse valor aqui. Por quê? Veja, por exemplo, se aqui fosse 2 e aqui fosse 10, tá? Seria metade da diferença. Então, eu pego 10 menos 2, 8. 8 dividido por 2 dá 4. E aí eu somo com 2, que dá 6. Ou seja, é a mesma coisa que se eu fizer a média, né? Pega o 10 e soma 2, vou dar 12. Então, a coordenada x do vértice é exatamente a média das raízes. Tá? A partir disso, a gente vai para Bhaskara, né? Bhaskara que vai me fornecer as minhas raízes. Então, a gente lembra que a fórmula de Bhaskara que resolve a minha equação do segundo grau é da forma menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Então, uma das minhas raízes vai ser menos b mais delta sobre 4a. Quer dizer, 2a, desculpe. Sobre 2a. Enquanto que a outra, né, vai ser menos, aí eu somo aqui, menos b menos delta sobre 2a. E aí eu aplico, como a gente viu, para chegar no vértice da parábola, eu tiro a média entre as duas raízes que a gente conseguiu. Tá? Veja, ambas têm a mesma base, eu posso juntar essas equações. Vai dar menos b com menos b, vai dar menos 2b, né? Mais delta com menos delta, corta, né? Então vai zerar. Então vai ficar menos 2b sobre 2a, dividido tudo isso por 2, tá?
Aí o que a gente faz? Como a gente tem duas equações, né, quando eu divido por 2 é a mesma coisa que dividir por 2 sobre 1, eu inverto a última equação e multiplico. Né? Então eu vou ter menos 2b sobre 4a. Tá? Simplifico esse com esse, né, que vai chegar então a menos b sobre 2a. Portanto, eu consegui encontrar, fazendo uso da equação, né, resolutiva, da equação resolutiva da equação de segundo grau, né? Então, fazendo uso da fórmula de Bhaskara, né? A fórmula resolutiva da equação de segundo grau, a gente chegou exatamente ao valor do x do vértice. Agora, como que eu acho o y do vértice? Bom, a gente sabe então que o x do vértice é menos b sobre 2a. A gente acabou de chegar nisso, tá? Para achar o y do vértice, o que eu faço? Bom, a gente sabe que a função ela é do formato ax ao quadrado mais bx mais c, não é isso? Então, se esse é o x do vértice, para achar o y do vértice, o que eu faço? Eu insiro o valor do x do vértice no lugar do x da minha lei de formação. Então eu pego menos b sobre 2a, então pego a, multiplico por menos b sobre 2a e elevo ao quadrado. Para esse daqui, ó, b vezes menos b sobre 2a, e o c, como não tem x, fica sozinho, mais c, tá certo? Aí, olha só, eu pego esse termo aqui e vou levar tudo ao quadrado e multiplico pelo a. Então, a vezes, quem que é o menos b ao quadrado vai dar b ao quadrado. Então, a vezes b ao quadrado sobre, e aí o 2 ao quadrado dá 4, e o a ao quadrado dá a ao quadrado. Tá? O próximo, menos b vezes b vai dar menos b ao quadrado, sobre 2a. E o c fica sozinho ali, né? Vamos lá. Próximo passo, eu posso simplificar esse a com esse a ao quadrado. Aqui embaixo vai ficar a, né? Então, olha só. No final, a gente chegou no seguinte, ó. B ao quadrado sobre 4a menos b ao quadrado sobre 2a. Opa, 2a mais c. Agora, veja o seguinte. Para a gente poder simplificar essa coisa, o que a gente teria que fazer? Deixa eu só apagar aqui um pouquinho, para dar mais espaço para a gente continuar, né? Qual que seria o próximo passo, então? A gente pegaria e colocaria todos eles na mesma base. Ó. Então, veja, aqui eu já estou com a base 4a. Para essa base aqui ficar com 4a embaixo, o que eu faço? Eu multiplico por quanto? Multiplico por 2 em cima e embaixo. Portanto, o b ao quadrado continua igual. Esse aqui eu vou multiplicar por a aqui em cima, né? Quer dizer, por 2 aqui em cima, então vai ficar menos 2b ao quadrado, para dar os 4a. E aqui no c, né, como dá para ver, como o c, a base dele é 1, vou ter que multiplicar por 4a em cima e embaixo. Então vai ficar mais 4ac. Tudo isso dividido por 4a. Beleza? Agora vocês vejam, eu posso simplificar esses menos 2b com b ao quadrado, esses menos 2b ao quadrado com b ao quadrado, vai ficar menos b ao quadrado mais, menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a. Vocês conseguem ver agora onde que a gente tinha que chegar? Faça o seguinte, isole isso daqui, que está aqui em cima, faz o seguinte, coloca o menos para fora do parênteses. Faça o seguinte, coloque o menos para fora do parênteses. Faça assim, menos, tá. Mas para dar menos, o b ao quadrado tem que estar positivo, né? Então, b ao quadrado positivo. Enquanto que o 4ac tem que estar negativo. Então, menos 4ac. Eu posso reescrever isso da seguinte forma. Mas esse b ao quadrado menos 4ac é o próprio valor de delta. Então, eu posso substituir esse b ao quadrado menos 4ac como delta. E o menos ali fora. Então, menos delta sobre 4a. Portanto, esse aqui vai ser o valor y do vértice. Tá certo? E assim a gente chega que o valor do vértice da minha parábola, né, as coordenadas são as seguintes. Menos b sobre 2a, para conseguir a coordenada das abscissas, e, né, a coordenada do eixo x, enquanto que para a coordenada do eixo y, a coordenada das ordenadas, eu faço menos delta sobre 4a. Beleza? Então aqui eu demonstrei para vocês de onde que vem esta formulação que te fornece quais que são as coordenadas dos vértices da sua parábola. Beleza? Tá bom?
Então era isso. Então, muito obrigado pela atenção de todos e valeu!